Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre 7 sinais que evidenciam que estamos vivendo nos últimos dias. Sabemos que são vários sinais, profecias, que falam sobre os últimos dias ou o fim do mundo, o fim de todas as coisas. Mas hoje vamos falar basicamente sobre os 7 sinais que são mais relevantes que encontramos na Bíblia e que depois vamos falar sobre outros sinais que a Bíblia fala também, que mostram, que garantem que estamos vivendo nos últimos dias. E agora vamos ler também, para começar, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Na época, Paulo era um jovem e Paulo estava aconselhando, Paulo escreveu essas 2 cartas aconselhando ao jovem Timóteo para que ele soubesse se comportar bem, como líder, que ele era um líder espiritual, um líder de igreja. E aqui o capítulo 3, versículo 1 em diante, o título aqui é Os Perigos dos Últimos Dias. Então vou ler aqui alguns versículos para a gente entender melhor sobre o assunto de hoje, que são 7 sinais que evidenciam que estamos vivendo nos últimos dias. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas somarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas, apenas de aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe dessa gente. São os conselhos do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que na época já era um líder espiritual. Muito bem, então primeiramente vamos falar aqui sobre os zombadores. Aquelas pessoas que zombam da fé das pessoas, zombam da fé dos outros. É um dos sinais que mostram que estamos vivendo nos últimos dias. Então nós vamos ler aí na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha, eles ficam zombando, achando que a vinda de Jesus está demorando. Olha, como Noé, a Bíblia diz que estamos vivendo nos dias bem parecidos aos dias de Noé. Jesus disse: tal como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, se tem alguma semelhança entre os nossos dias e os dias de Noé, uma delas é essa daqui. Aliás, tem várias semelhanças, né? Se tem não, tem várias semelhanças, na verdade, entre os nossos dias e os dias de Noé, que Jesus mesmo falou. E aí, uma das semelhanças é esta. Com certeza, na época de Noé, eles zombavam muito de Noé, pregoeiro da justiça. Porque, segundo os estudiosos, na época de Noé nem chovia. E as pessoas ficavam sem entender como é que iria ter tanta água que conseguisse elevar aquele grande barco que Noé estava construindo. Era impossível para a época. Hoje também é impossível, as pessoas não acreditam mais na volta de Jesus. Muitos nunca acreditaram. E outras pessoas estão a cada vez mais acreditando que Jesus realmente não vai voltar. Que isso é figurado. Que isso aí não é literal, não é real. Então, são esses zombadores que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que nos últimos dias viriam esses zombadores que estariam zombando da vinda de Jesus, zombando da palavra de Deus. E aí, repetindo aqui o que eu estava dizendo, o versículo aqui diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A vinda do anticristo é um sinal do fim também. Mas olha, então as pessoas ficam perguntando: olha, está tudo do jeito que foi, do jeito que era antes, do jeito que o mundo foi criado anteriormente, estamos do mesmo jeito ainda, nada mudou. E então as pessoas ficam achando que nada vai acontecer, que não vai ter fim do mundo, que a terra não será destruída. De acordo com a Bíblia, com o Apocalipse, a terra será desfeita. A superfície da terra será toda destruída e Deus vai fazer novos céus e nova terra. Então aqui tudo bem. Vamos falar agora sobre
Outro assunto. Mas vamos terminar antes aqui. A vinda do anticristo é um sinal do fim. Vamos falar sobre os falsos cristos agora, que é o nosso segundo sinal. O primeiro sinal que falamos foi aí a respeito dos zombadores, daqueles que ficam zombando da fé das pessoas, criticando a vinda de Jesus, criticando as coisas de Deus. Então agora vamos falar sobre os falsos profetas, já entrando também aí no assunto do anticristo, que o anticristo também é um falso profeta. Muitos também são cristos. Existem os falsos cristos e os falsos profetas. E também o anticristo. Os falsos cristos, os falsos profetas e o anticristo. Mas a gente vai falar agora sobre os falsos cristos, ou os falsos profetas também. Então, vamos lá. O segundo aqui, que é esse aqui. Nos últimos dias, haverão homens fazendo-se passar por Jesus para nos enganar. São os falsos cristos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24. Se, pois, alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acreditem, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Que não é possível enganar os escolhidos, porque os escolhidos já são escolhidos. Não tem como eles serem enganados. Mas o versículo está dizendo aqui que eles vão fazer tantos sinais que, se os escolhidos, se fosse possível enganar os escolhidos, ia enganar. Porque são sinais tão parecidos, os sinais verdadeiros, sinais reais, sinais bíblicos, sinais de que é Cristo que está operando, que poderia até enganar os escolhidos, né? Se possível fosse, mas não enganam de maneira alguma. Então, falsos cristos, falsos profetas e anticristo, ou os anticristos, que também existem os anticristos, que é todo aquele que nega a Jesus, que fala contra Jesus. Esse é o espírito do anticristo, que blasfema de Jesus, que ensina falsas profecias, falsos assuntos bíblicos. São os falsos cristos também, né? Os anticristos que João cita nas suas cartas, apóstolo João. Então, outro sinal aí, segundo sinal, é esse aí, exatamente esse aí, os falsos cristos, os falsos profetas e os anticristos e o anticristo também. Mas o anticristo ainda vai surgir. Nós sabemos que os anticristos já existem, mas o anticristo, aquele que vai realmente dominar, que vai governar o mundo, ainda está chegando, né? Pode até estar por aí já, a gente não sabe, mas o certo é que ainda não se manifestou, ainda não se revelou o anticristo. Muito bem, agora vamos falar sobre o terceiro assunto, que é sinais no céu. Vamos falar sobre isso. A gente vê que a Bíblia fala também sobre esse assunto. São sinais no céu. E vamos entender sobre isso aí. Outros sinais que a Bíblia menciona, né? Vários sinais que a Bíblia menciona. A Bíblia fala em Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E sobre a terra haverá também angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. A gente vê tanta coisa aí, né? Sobre essa pandemia que está acontecendo no mundo, sobre tantos problemas, tantas doenças, tantas guerras que já aconteceram e tantos rumores de guerra, que os homens estão sempre em dificuldade, em conflitos, em guerra, sempre com problemas, as nações sempre se alfinetando, né? Sempre nessa dificuldade toda aí. E é porque a Bíblia tem que se cumprir, né? A palavra de Deus tem que se cumprir, então tem que acontecer esses sinais. Porque, e aqui está dizendo, haverá sinais no sol, grandes sinais no sol. O sol ainda não deu aquele sinal que a Bíblia fala. Mas num momento exato o sol vai escurecer. Diz a Bíblia que o sol vai escurecer. A lua também, as estrelas. E haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Mar, sempre na Bíblia, mar, muitas vezes não é mar literal. Pode ser nações. Tanto mar como terra significa nações. Como por exemplo a besta do Apocalipse.
capítulo 13, que ela sobe do mar. A primeira besta sobe do mar e a segunda besta sobe da terra. Então, tanto mar como terra aí no Apocalipse significa nações. Será um homem ou um império ou um sistema que vai surgir das nações. Ou seja, as nações é que vão dar esse poder ao anticristo, ou ao sistema, que na verdade o sistema já existe. O sistema do anticristo, o sistema da besta já existe. Falta apenas agora surgir um líder que domine sobre tudo isso, que lidere tudo isso. Será um líder mundial no caso. E aqui esse versículo pode estar querendo dizer que as pessoas vão estar em grande angústia por causa do bramido, do gemido das nações, da dificuldade que está acontecendo no mundo, do medo, da angústia que toma conta de todos. E agora já falamos sobre esse sinal também, que é sinais no céu, que é o terceiro sinal que a gente está citando agora. Vamos agora então para o quarto sinal, é a degradação moral. A degradação moral que tem acontecido na sociedade, que é também um dos sinais que mostram que estamos vivendo nos últimos dias. E vamos ver aí mais sobre esse assunto. É o quarto sinal, degradação moral. Então é o seguinte, a Bíblia diz aqui em Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, que foi os versículos que eu li no começo, que diz isso aqui: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. É o hedonismo, é a pessoa amar a si própria, viver só para si, viver para o prazer próprio. E também amarão o dinheiro. Só esses são os principais amores que as pessoas terão, ou já têm no caso. As pessoas têm, é amor a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas e zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. E olha que a Bíblia fala que aquele que desonra seus pais serão castigados, né? Terão seus dias encurtados, diminuídos, para que eles não passem muito tempo, não passem a vida inteira praticando essa desonra aos pais. A Bíblia fala isso. Não terão afeição nem perdoarão. Isso aí é uma daquilo que a gente vê muito no momento, na sociedade. As pessoas não querem perdoar. Tem que resolver na hora. As pessoas querem resolver e tem que ser na hora. E aí causando o aumento da violência, né? Caluniarão os outros e não terão autocontrole. Olha aqui, né? Não terão autocontrole. As pessoas não conseguem se controlar. Porque não tem Deus. Quando a pessoa tem Deus no seu íntimo, no seu coração, no seu espírito, a pessoa tem autocontrole. Porque, na verdade, quem controla a pessoa passa a ser o Espírito Santo. Passa a ser Deus. E não mais a própria pessoa. E aí falamos sobre o quarto sinal que evidencia a volta de Jesus, que é a degradação moral e também inversão de valores. A gente vê claramente aí que tem uma inversão de valores. Vamos falar agora sobre o quinto sinal de que estamos vivendo nos últimos dias, que é o aumento do conhecimento e a rapidez com que as pessoas conseguem se locomover, conseguem viajar. Quem falou isso aí foi o profeta Daniel. Vamos ver aqui, olha, um aumento em conhecimento e habilidade de viajar é um dos sinais dos últimos dias. Não que isso seja negativo. Muitas vezes não é negativo. A ciência, a medicina, os meios de transporte aí sendo mais rápidos, trazendo mais rapidez e mais segurança, isso não é negativo. Mas a Bíblia está dizendo que é um dos sinais dos últimos dias. É um dos sinais do fim, somente. E não que seja negativo, né? Muito bem, mas aí vamos ver. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Diz assim: tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela esse livro. Trava, fecha esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então Deus está avisando aqui ao profeta Daniel, e também serve para nós, de que essa da ciência se multiplicar, o conhecimento que se multiplicou tanto nos últimos dias, a internet com sua gama de
de conselhos, de assuntos bons também, que a internet tem, coisas ruins tem, mas tem assuntos bons também, tem muita coisa boa na internet. E as aeronaves, né, os aviões, os meios de transporte que melhoraram muito, isso aí é positivo. Mas eu estou dizendo, né, que é um dos sinais da volta de Jesus. Muito bem, então vamos seguindo e vamos agora para o próximo sinal. Vamos falar agora sobre o sexto sinal, que é acordos de paz. É outra coisa que alguém pode dizer: poxa, você está se opondo a isso? Não, a gente não está se opondo a isso aqui, isso é bom, isso é bom. Isso não é negativo, mas a palavra de Deus quer apenas dizer que mostra que estamos vivendo nos últimos momentos, nos últimos dias, e que a volta de Jesus está próxima. Por quê? A Bíblia fala em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite, que ele vem de surpresa. Pois quando estiverem dizendo, paz e segurança, temos paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela mulher que está grávida, e de maneira nenhuma escaparão. Então aí também é um dos sinais da volta de Jesus ou dos últimos dias que já estamos vivendo, são os acordos de paz. Os acordos de paz, na verdade, não funcionaram 100% ainda. Mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a gente tira da Bíblia, haverá sim um momento que o mundo estará totalmente em paz. E isso aí será realmente no governo do grande líder mundial, o anticristo, para que engane ainda mais as nações. Vamos falar agora então, encerramos esse sexto sinal aí que falamos, vamos falar agora sobre o último sinal, que é o derramamento do Espírito Santo de acordo com a Bíblia. Mas aí alguém pode dizer, isso aí também é negativo, o Espírito Santo? Não, claro que não é. É muito positivo, mas é um dos sinais que mostra que estamos vivendo nos últimos dias, será o derramamento do poder do Espírito Santo. Nós vimos ali que Deus derramou isso, conforme Atos capítulo 2, versículo 17, que a gente vai ler agora. E diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso aí está escrito em Atos capítulo 2 e versículo 17. Porque no Antigo Testamento já existia as pessoas que eram ungidas com óleo e passavam a profetizar, passavam a ter dons. Inclusive o rei Saul, o primeiro rei de Israel, foi ungido com o azeite comum, azeite de oliva, que foi derramado na cabeça dele pelo profeta Samuel, e ele passou a profetizar. Então nos últimos dias haverá também esse derramamento dessa unção, desse óleo, mas não mais um óleo físico, não mais um óleo de oliveira, e sim um óleo espiritual, o óleo do Espírito Santo. Todas as pessoas que receberem esse óleo ou essa unção passarão a profetizar. E é um dos sinais da volta de Jesus ou dos últimos dias, que é o sétimo sinal que estamos falando agora. Isso aí é uma citação de Joel, capítulo 2, e que a gente vai ler também agora. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que fala assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então não fica ninguém de fora. Deus não tem acepção de pessoas, Deus não é limitado. O seu poder, o seu espírito, a sua unção, o seu óleo não é limitado. É totalmente ilimitado, ele dá a quem quer. É presente de Deus. Um presente é algo que você não pode comprar. Você não pode pagar por um presente. Porque um presente é um presente. No momento que alguém compra um presente, deixa de ser um presente. Não é mais um presente de maneira nenhuma. Então, são dons que Deus está derramando para as pessoas agora, nos últimos dias. E dons quer dizer, como eu estava falando, dons querem dizer presentes de Deus. E para finalizar, a gente quer saber o que devemos fazer então, né? O que devemos fazer para a gente não ser enganado, para a gente não ficar aí com dificuldades espirituais, sofrendo, com dúvidas.
imaginando o que vai acontecer com a gente no futuro ou nesses dias, o que vamos fazer? Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44 diz assim: Vigiai, porque vocês não sabem o dia que vem o Senhor Jesus. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que é vigília da noite, a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa ou roubar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que vocês não pensam, virá o Filho do Homem. A hora que as pessoas nem imaginam, como aconteceu também nos dias de Noé, segundo Jesus também citou. As pessoas nem imaginam e aí ficam brincando, ficam zombando de Deus, zombando da Bíblia, da palavra de Deus, e aí pode ser o momento que vem a acontecer a volta de Jesus. Então são esses sinais que eu queria falar, sobre esses 7 sinais, basicamente sobre esses 7, como eu estava dizendo no começo, são muitos sinais. Mas eu queria falar basicamente sobre esses 7. Depois a gente vai falar sobre outros sinais que garantem que estamos vivendo nos últimos dias. Obrigado pela atenção de todos, fiquem todos com Deus e até mais tarde, se Deus quiser.